Vamos ouvir a voz do Espírito Santo. O ano é de proclamação. 2019, o ano da proclamação das manifestações da soberania de Deus. E a mensagem de hoje, a mensagem de número 333, e tem como tema: proclamando o ano aceitável do Senhor. Diz o livro do profeta Isaías, no capítulo 61, versículos 1 e 2: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Senhor Jesus Cristo, Deus amado e bendito, o Deus que nos ungiu, o Deus que habita em nós, o Deus que nos escolheu e que nos enviou para curar os quebrantados de coração, para proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, proclamar o ano aceitável do Senhor, a graça de Deus, a obra da salvação, as boas novas de grande alegria, e consolar todos que choram. Senhor Jesus, eis-nos aqui para proclamar o teu poder, para proclamar, Jesus, os teus mistérios, a verdade que liberta, para levar ao teu povo a genuína graça de Deus. Portanto, Senhor, mais uma vez eu te peço, com toda humildade, submissão, temor e santo tremor, que o Senhor me uses, ó Pai, para falar aos teus filhos, para falar às tuas ovelhas preciosas, para que elas recebam o alimento, que elas recebam a direção de vida espiritual que elas necessitam para reinar em vida contigo, Senhor, através da verdade, através da revelação da verdade. Pai amado e bendito, eu recebo, Senhor, o teu agir sobrenatural sobre nossas vidas nesta noite. E a todos aqueles que irão receber esta palavra por meio da internet, aqueles que estão junto conosco neste momento, e aqueles que ouvirão posteriormente a tua voz, que esta palavra, Senhor, abençoe a todos os corações, no nome santo de Jesus. Amém, amém. E todos que oraram comigo, digam amém. Graças a Deus, graças a Jesus, aleluia. Obrigado, minha amada e querida e linda esposa, pastora Dani, meu amado irmão Ricardo, está lá também nos bastidores nos auxiliando, cobrindo as férias do nosso amado filho Vinícius, que retorna neste final de semana, graças a Deus. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, amados do Pai, amados meus, ovelhas
preciosas do Senhor, aqueles que foram salvos por Jesus e salvos para sempre, aqueles que têm o chamado santo em seu espírito, aqueles que são escolhidos por Deus, predestinados em amor, que são os benditos do Pai nesta terra. O ano aceitável do Senhor é a graça de Deus. Porque quando a Bíblia diz que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas, nós entendemos, igreja, que as boas novas é a graça de Deus. Porque só a graça nos traz a verdadeira alegria. E nós estamos inseridos nesta graça. O ano aceitável do Senhor, ele é conhecido quando a graça de Deus é transmitida com conhecimento e revelação do Espírito Santo. E isso se dá pela sã doutrina, que é ensinada pelo nosso apóstolo Paulo. Então, quando a verdade ela é pregada, quando a graça é anunciada e vivida pela fé, milagres acontecem. Quando a soberania de Deus é pregada e se crê, Deus manifesta o seu poder, Deus tem prazer em se revelar. Coisas extraordinárias começam a acontecer na nossa vida. Então, a revelação da graça, a palavra da graça, nos mostra quem é o Deus da Bíblia Sagrada. O único e soberano Deus se chama Jesus, o ressuscitado. O viver a graça de Deus é o único, sabe? É único e exclusivamente o exercício espiritual da fé na palavra. Então, ou seja, como eu vivo a graça de Deus, pastor? Única e exclusivamente por fé. E por fé no quê? Na palavra. Então eu não vivo por rituais, por costumes humanos, como forma de obtenção de um favor de Deus. Como as pessoas dizem, olha, faça tal coisa, faça tal voto, faça tal sacrifício, faça uma campanha de jejum, faça uma campanha que está tendo lá na igreja da esquina. Nada disso. A graça de Deus não se vive assim. Então você não precisa realizar nada na sua carne para receber a atenção ou o favor de Deus. Porque a atenção de Deus nós temos através da fé. Porque a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Então o que você precisa é amar a Deus de todo o seu coração. Com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, com todas as suas forças, com tudo o que há em você, com todo o seu viver, priorizando o reino de Deus. Então isso agrada a Deus. Em 1 João 2, 27 diz, quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Então, o que esta passagem diz? Que outrora a lei era o tutor do povo de Deus. A lei era o aio. O que é o aio, pastor? É aquela pessoa de confiança e cuidava dos filhos do rei, para que eles crescessem nos ensinamentos até a maioridade, e quando chegasse a maioridade, eles então tinham ali o discernimento para decidir entre o bem e o mal, o certo e o errado. Então o aio era aquela pessoa de confiança do rei que cuidava dos filhos do rei. Amém? Então o aio
para o povo de Deus foi a lei. Amém? Até Cristo. Porque Cristo nos dá a maturidade espiritual. Então, em Cristo nós deixamos de ser meninos. Nós deixamos de ser infantis. E não precisamos mais do aio, que era a lei. Então, quem vive de lei ainda é menino na fé. Quem vive baseados em rituais da lei ainda é infantil. Porque ele precisa do aio. E o aio hoje não leva a Cristo. A lei não leva a Cristo. Amém? Então, o Espírito de Deus está em nós. Que a Bíblia diz: quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós. O Espírito Santo permanece em ti. Digo, o Espírito Santo habita em mim. Ele permanece em mim. Então, o Espírito Santo, quando ele usa a minha vida para pregar e falar da verdade para a tua vida, ele mesmo testifica no teu espírito. Ou seja, não tendes necessidade de que alguém vos ensine. O próprio Deus é quem nos ensina. Então ele usa a minha vida para lhe ensinar. Então não sou eu quem te ensino. É o próprio Deus através da minha vida. Estão entendendo? Amém? Então não há necessidade de que alguém vos ensine a respeito de Deus. Ele nos ensina, ele nos capacita, ele nos habilita para proclamar as boas novas de grande alegria. Isaías 61, versículo 1 diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar aos quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Aí vem a pergunta: o Espírito de Deus está em você? Sim. Então, olha, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Então, esta palavra hoje é para nós, para o povo da graça. Por quê? Esta palavra especificamente era uma profecia a respeito de Jesus. Era a respeito do Messias. Tanto que nós vamos ler daqui a pouquinho, quando Jesus, na sinagoga, abriu o livro da lei e leu esta passagem. E ele diz: hoje se cumpriu essa passagem, esta palavra. Então, ou seja, esta palavra é diretamente ligada ao nosso Senhor que habita em nós. Ou seja, esta palavra é para nós. A igreja está compreendendo? Amém? Então eu não posso ser indiferente a isto, porque ela diz respeito diretamente à nossa vida. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. E eu tenho que ter esta convicção, nesta revelação, com este entendimento. Amém? Porque quando eu entendo isso, e quando pela minha boca as boas novas são proclamadas, isso gera mudanças e transformações de vidas. O Salmo 96, versículo 1 a 4 diz: cantai ao Senhor um cântico novo. O cântico novo é a graça. Cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. João 14, 16, 18. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Diga: para sempre. Diga: para sempre. O Espírito Santo está contigo para sempre.
Amém, você crê nisso? Versículo 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, o mundo aion, o mundo da perdição, não pode receber o Espírito que você recebeu. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis. Aleluia! Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. O Senhor já voltou. Amém? Na descida do Espírito Santo aqui, quando ele está falando aos seus discípulos, ele diz: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Então, depois da ressurreição, amém? Ele sobe aos céus e no dia de Pentecostes ele vem como Espírito Santo e enche toda a carne daqueles que são as suas ovelhas, que confessam e creem no seu nome. E ele diz: não vos deixarei órfãos. Então nós não somos órfãos. Amém? A graça, amados, nos cura. A graça restaura por completo a nossa vida. Porque aqueles que são os quebrantados de coração recebem estas boas novas com alegria. E isso nos torna livres de tudo aquilo que nos aprisionava, de tudo aquilo que nos maltratava, de tudo aquilo que nos fazia cativos. Isaías 61:1. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade aos algemados. Amados, quando eu entendo isso, o primeiro a ser liberto sou eu. O primeiro a ser curado sou eu. O primeiro, sabe, a ter as correntes quebradas sou eu. E aí então eu posso proclamar aquilo que aconteceu na minha vida, pelas boas novas. Porque quando eu recebo as boas novas, a transformação acontece na minha vida. Quando eu recebo a boa nova da graça, a mudança acontece dentro de mim. É de dentro para fora. Porque a fé me faz crer. A fé me faz viver de fato isso. Amém, igreja? Estão entendendo? Colossenses 1,13 diz: Ele, Jesus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia! Você não é mais escravo do diabo? Você não é mais escravo do medo? Você não é mais escravo do pecado? Você não é mais escravo do legalismo, da lei, do sistema religioso? Você não é mais escravo da tradição de homens? Você é livre. Colossenses 2,13. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Aleluia! Ele perdoou todos os nossos pecados. O Senhor perdoou todo o nosso passado. Isso te alegra? Isso te alegra, igreja? O Senhor perdoou todo o teu passado. O versículo 14 diz: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, a lei, o qual nos era prejudicial. Olha, a lei é prejudicial para a vida de um filho de Deus. A lei faz mal a um filho de Deus. Removeu-o inteiramente. Então, olha que tremendo. Jesus removeu a lei. Jesus encravou na cruz a lei, encravando-o na cruz.
Amém? Você crê nisso? Então Cristo removeu a lei, Cristo removeu a glória de Moisés. Portanto, Moisés deve ser retirado da igreja para que o noivo entre. A igreja onde Moisés ainda não foi retirado, o noivo está para fora. Por isso Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Aqui, para a glória do Senhor, nós ouvimos a voz de Jesus e ele entrou. E ele está aqui conosco, ele ceia conosco, nós ceiamos com ele. Ele reina, e aqui é ele o dono de toda a glória. Versículos 15 e 17 diz: e despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Jesus triunfou do diabo ou não? Triunfou ou não? Triunfou. Expôs o diabo ao desprezo. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida no dia ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Aleluia. Olha, amados, você foi resgatado por Cristo e é para Cristo que você vive. Então, ninguém pode te julgar se você não jejua. Ninguém pode te julgar se você não faz um batismo em água, não passa por um batismo em água. Ninguém pode te julgar se você não guarda o sábado. Ninguém pode te julgar se você come carne de porco. Ninguém pode te julgar, amado, mediante a estas ordenanças que são prejudiciais à vida espiritual. Porque ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Olha, ele não guarda o tal feriado. Amado, ninguém pode nos julgar. Olha, hoje é um feriado tal, e ele se diz cristão e ele não guarda. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Então, quando Cristo veio, ele anulou tudo isso. Amém? João 10, 27 e 28 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Você quer aplaudir o Senhor? Jamais você vai perecer e ninguém pode te arrebatar da mão de Jesus. Amém? 2 Coríntios 4,13: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também. Então, amados, nós falamos aquilo que nós cremos. Então nós cremos que Jesus nos salvou. Jesus nos salvou. Nós falamos. Amém? Nós cremos que nós não vamos para o inferno. Então nós falamos que nós não vamos para o inferno. Nós fomos criados para a salvação e para a glória. Então é para lá que nós vamos. Então nós cremos e por isso falamos. E isso, ir para a glória, não depende de nós. Depende daquele que nos chamou. Então se ele já chamou, é para isso. Amém, igreja? Aleluia. Então não depende de obras. Lucas 4, 16 a 22 diz: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos,
para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam: não é este o filho de José? Aleluia. Mas as palavras de graça que saíam dos lábios de Jesus precisam continuar saindo agora pelos teus lábios. Amém? O Senhor te ungiu, o Senhor te escolheu para que você continue a proclamar o ano aceitável do Senhor, a graça de Deus, para que os quebrantados de coração sejam curados e libertos. Amém? Então, pelo Espírito do Senhor, nós damos frutos a Deus. Em Gálatas 5, 22 e 23 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Então, quando nós entendemos que o Espírito do Senhor está sobre nós, nós manifestamos isso. O amor, a alegria, a paz. Nós transmitimos a paz a quem está à nossa volta. Nós não deixamos ninguém, sabe? Porque tem pessoas que você chega perto da pessoa, se você não tem o domínio próprio, você acaba entrando na dela. Ela te deixa apavorado. Ela te deixa nervoso, preocupado. Por quê? Ela não tem o fruto do Espírito manifestado na vida. Então, nós que temos o Espírito de Deus em nós, nós vivemos isso. O amor, a alegria, a paz, independente de qualquer circunstância, a longanimidade, que é a paciência, a muita, a benignidade, a bondade, a fidelidade. Nós somos fiéis em tudo que fazemos, nós somos fiéis na palavra dada. Eu falava isso com a pastora hoje, falava: amor, nós somos pessoas de palavra, nós honramos a palavra dada. O que hoje a maioria dos crentes não fazem. Os crentes dão a palavra e não honram. Eles nem sabem o valor disso. Porque o nosso Deus é Deus de aliança. Então, se eu digo para alguém: olha, eu vou passar aí, eu tenho que ir. E é por isso que eu comentava com ela. Nós saímos um pouco atrasado para vir para o culto. Estava meio na correria. E eu dei uma palavra para uma pessoa que eu ia passar na casa dela, depois do que eu saísse do trabalho. E na correria eu não passei. E vindo para a igreja eu falei: eu dei a minha palavra, eu ia passar lá, eu vou passar. E por isso nós chegamos um pouco mais atrasados. Por quê? Porque eu honrei a palavra dada. Então, os crentes hoje, eles não sabem o que é isso. Não sabem o que significa o valor espiritual de você honrar a palavra. Porque nosso Deus é um Deus que honra a sua palavra. E assim nós temos que proceder. Então, com esta fidelidade em tudo, com a mansidão em tudo, com o domínio próprio. Por quê? Isso é a graça de Deus. Amém? A graça de Deus nos proporciona viver desta forma. Em Isaías 42, 5 a 7 diz: assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e o estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, e dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Aleluia, diga glória a Deus. Em João 14, 26 e 27 diz: mas o Consolador, o Espírito Santo,
a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Olha para quem está do seu lado, com todo o respeito, amor que você tem por essa vida, e diga para ela: não se atemorize. Diga para ela: não turbe o vosso coração. Não turbe o teu coração. Não se turbe o teu coração. Amém? Isaías 61:3 diz: e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Então você está plantado pelo Senhor para a glória de Deus na igreja. Então a reconciliação com Deus, o recebimento das boas novas, gera isso, a alegria no nosso espírito, gera a transformação. Deus apaga o nosso passado e nos dá uma nova história, irmãos. Ele nos faz andar em novidade de vida. Deus não quer ver tristeza na sua vida. Acredite nisso. Deus não quer ver você triste. Deus não quer ver você angustiado. Deus não quer, Deus não tem este prazer, porque na cruz Ele padeceu tudo que tinha que padecer para que você não sofra, para que você seja feliz. Filipenses 4:4, olha o que Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Tem pessoas que olham para a gente e falam: nossa, mas como ele é feliz, né? Mas como pode ser feliz desse jeito? Amados, eu não sei você, mas eu chego a incomodar às vezes. Eu chego a incomodar porque a pessoa, ela se irrita. Eu percebo que a pessoa se irrita. Se a pessoa fica um pouco mais perto de mim, ela começa a se irritar porque, amado, eu sou feliz, eu sou alegre, eu tenho paz em mim, e a palavra do Senhor a meu favor. E o mundo, a gente sabe como o mundo vive, é totalmente atribulado, totalmente, sabe, com as más confissões nos lábios, e eles querem que a gente entre na deles. E aí você permanece nisso que Deus manda, alegrai-vos sempre no Senhor, até na questão do calor. Coisa pequena. Amado, é uns 30 por dia. Nossa, mas que calor, né? Eu olho, glória a Deus. A pessoa olha para mim: como assim? Glória a Deus, eu estou feliz com o calor. Mas você não está te incomodando? Eu falei: não, você está suado. Eu falei: mas é claro, está calor. Está calor, mas é assim, feliz, sabe? Feliz, a alegria na face. E aí eu falo: então, glória a Deus pelo ar-condicionado, glória a Deus pelo ventilador, glória a Deus pela água fria que refresca. E a pessoa, ela fica irritada, porque ela tentou e ela esperava que você entrasse na dela para ir: nossa, mas está calor mesmo, né? Nossa, mas foi, meu Deus. E tem crente que vai nessa. Tem crente, um monte de crente que vai nessa. Um começa a murmurar, vem 500 atrás murmurando. E detalhe, amados, seja por causa de calor ou seja por causa de uma coisa grande, murmura é murmura. E cuidado, porque murmura tem o preço a ser pago. Deus não faz acepção de pecadinho e de pecadão. Murmura é murmura. Então eu tomo muito cuidado com isso,
e venho aqui te ensinar, para que você também tome cuidado. Não entre no curso do mundo. A Bíblia diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, o mundo vai dizer uma coisa e você vai dizer o contrário. Aquilo que eu acabei de dizer. Nossa, mas que calor. Eu falei assim: glória a Deus. Glória a Deus pelo calor. Nossa, mas está demais. Então, glória a Deus pelo calor. Eu amo o verão, eu amo o calor. E Deus está lá só assim, ó. Muito bom, Caleb. Muito bom, Josué. Não se misturou com os outros 10. Não foi na onda dos outros 10. Manteve firme. Amados, nas pequenas coisas nós temos que proclamar a soberania de Deus. Nas pequenas coisas nós temos que mostrar ao mundo quem é o Deus criador de todas as coisas e aquele que opera também nas estações. Porque se está calor, não é uma... está calor, não. É Deus que está proporcionando isso. Ah, mas está frio. É Deus que está proporcionando esse frio. Ah, mas está chovendo. É Deus que está proporcionando essa chuva. Nossa, mas está ventando. É Deus que está proporcionando esse vento. E glórias a Deus. Então nós não somos aqueles que murmuram. Amados, você abre o Face. Com todo respeito aqui, amados, tem muita coisa boa que eu gosto de ver, de curtir. Mas a maioria, amados, pelo amor de Deus, a pessoa está lá no Face, lá, reclamando do calor. Se chove, a pessoa está lá no Face reclamando da chuva. Se está ventando, a pessoa está lá no Face reclamando do vento. Nada está bom. É o povo do deserto. É o povo que pereceu no deserto, porque nada nunca estava bom. Para tudo tinha a reclamação. Nada. Ah, Moisés, mas não é assim que a gente quer, Moisés. Ah, Moisés, não. Moisés. Então é a mesma coisa de falar: Deus, esse calor. Deus, esse frio. Deus, esse vento. Deus. Não vai ter aprovação de Deus, não vai ter bênção de Deus. Então nós que temos o Espírito do Senhor, temos que em tudo nos alegrar. E temos que mostrar isso ao mundo. E vai incomodar. Vai incomodar. Amém? Versículo 8 e 9 diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes, recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Isaías 61, 3 e 4. E a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas. É a restauração de vida. Destruídas de geração em geração. Amado, quantas famílias foram destruídas de geração em geração? Mas a hora que a graça chega, quando a graça alcança um filho de Deus, pronto, tudo muda. A Bíblia diz: edificarão os lugares antigamente assolados, ou seja, aquele modo vivendo. Assim diz o nosso apóstolo Miguel Ângelo, o modo vivendo é um modo de vida que tinha a nossa família, da onde nós viemos. Não vai ser mais a nossa vida. Mas como assim, pastor? Amado, fora da graça de Deus não tem bênção de Deus. Fora da graça de Deus o que tem é destruição, sofrimento, assolação, derrota, perda, angústia, dor, tristeza, choro.
e as falsas alegrias. Mas quando a graça chega, então a graça nos restaura. Então, olha, restaurarão os de antes destruídos. Então, o padrão de vida vai ser restaurado. O padrão de vida vai ser diferente. O padrão de vida vai ser outro. Quem está entendendo e recebendo, diz amém. Renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Amém? Crê nisso? Então, vida nova. Um modo de vida totalmente diferente. Um novo padrão de vida. Um vinho novo. É o que a graça nos proporciona, nos oferece. Então, muitas pessoas aí nos dias de hoje estão aí praticando penitências como um sinal de humilhação, como uma demonstração de tristeza a Deus. Estão aí, sabe, procurando rituais para obter um favor do Senhor. Algumas até numa condição de autoflagelo. Muitos ainda no jejum, que é exatamente isso, é o autoflagelo. É o homem afligir a sua alma por um dia, ou por vários dias. Em Daniel 9:3 diz: voltei o rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Daniel, um homem temente a Deus, judeu, cumpridor da lei, conhecedor da lei, e entendia que o jejum era uma ordenança da lei. Então as pessoas, muitas igrejas aí fazem o jejum de Daniel. Campanha de 21 dias. Quando Daniel colocou o coração a buscar do Senhor a revelação daquilo que ele não estava entendendo, a Bíblia diz que ele por 21 dias buscou o Senhor com jejum e oração. E a Bíblia revela que desde o primeiro dia em que ele aplicou o coração a buscar entender os mistérios de Deus, eis que Deus já havia dado a resposta. Então o que atraiu, o que chamou a atenção de Deus na vida de Daniel não foi o jejum que ele fez de 21 dias, mas sim aplicar o seu coração em querer entender, em querer conhecer aquilo que estava oculto. E aquilo então agradou o Senhor, e no mesmo momento Deus deu ao anjo a resposta para Daniel. E o anjo só não chegou a Daniel naquele mesmo momento porque o anjo foi impedido pelos principados das trevas de passar. E ali houve batalha, tal, o anjo volta, Miguel, então, o anjo de guerra, vem com Gabriel para que Gabriel passasse com a resposta a Daniel. A igreja conhece a história. Amém? Então, infelizmente, estão aí os nossos irmãos trazendo isso para as ovelhas de Cristo como se o jejum chamasse a atenção de Deus. Como se o jejum proporcionasse poder de Deus na vida dos crentes. Porque muitos dizem, não, porque Jesus disse que esta casta de demônios só sai com jejum e oração. Jesus disse? Disse. Jesus tinha ido para a cruz? Não. O que os nossos irmãos não têm é essa revelação. Que na cruz Jesus destruiu o poder do diabo. E antes da cruz, então, o que tinha que ser de fato uma pessoa de jejum e de oração, porque era a lei. E tinha que se cumprir a lei para se ter poder de Deus. Mas depois da cruz, todo o poder está no nome de Jesus que habita em nós. Aleluia! Essa é a verdade que os nossos irmãos ainda não sabem, ou que ainda não acreditam. Infelizmente, amados, infelizmente, essa é a verdade e eles não acreditam.
Olha lá em Levítico 16, 29 e 30, está escrito: isso vos será por estatuto perpétuo, ou seja, a lei. No 7º mês, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma. Jejum. Porque o jejum era isso, é afligir a alma. É afligir, passando ali fome, se abstendo de comer. Afligireis vossa alma e nenhuma obra fareis. Nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Então, isso era a lei, era a lei. Então, hoje, depois de Cristo, amados, a palavra está no nosso coração. Jesus foi o nosso sacrifício, Jesus foi a nossa expiação, Jesus nos purificou. Aleluia! Então, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Em Hebreus 10, 14 a 18 diz: porque com uma única oferta, aleluia, aperfeiçoou para sempre. Quantos estão sendo santificados? Quantos estão aqui sendo santificados nessa noite pela palavra de Deus? Aleluia, você está aperfeiçoado para sempre, amado. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado, igreja. Aleluia, você pode se alegrar com isso? Você pode se alegrar com isso? Aleluia! Onde há remissão de pecados, já não há mais oferta para ser redimido, porque já está redimido. Amém? Então é em vão eu fazer algo para receber favor, porque o favor já está sobre a minha vida, já está liberado, e é de graça, por graça. Amém? Está claro até aqui para a igreja? Aleluia! Diz a palavra em Isaías 58, 3 e 7. 3 a 7. Dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma? Olha o que o jejum faz, é afligir a alma. E tu não o levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, olha Deus dizendo, olha Deus respondendo para o povo, isso na lei, quando o jejum era um ponto da lei, e eles ali questionando, né? Por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Porque, amados, e hoje é assim, é exatamente assim. O crente diz: não, porque eu estou numa campanha de jejum e oração pelo meu marido, mas ele não muda. Porque eu estou numa campanha de jejum e oração pela minha esposa, mas ela não muda. Não, porque eu estou numa campanha de jejum e oração pelo meu filho, para ele ser liberto das drogas, mas ele não sai das drogas. Ah, mas é a mesma coisa aqui. Por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? E aí os irmãos ficam: eu acho que eu estou jejuando pouco. Eu vou ter que jejuar um pouquinho mais para ver se acontece alguma coisa. Vamos lá. Tu não o levas em conta? Aí Deus responde: eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exiges que se faça todo o vosso trabalho. Está vendo? Olha, eu vou jejuar por tal causa. Deus, olha, eu estou jejuando aqui, viu? Faz alguma coisa aí. É ou não é, igreja?
É ou não é exatamente assim? Ó, Deus, eu estou jejuando que eu estou afligindo minha alma aqui. Olha, eu perdi 15 quilos já. E o Senhor não vai fazer nada? Olha aí, mas está lá, escrito lá em Isaías, ó. Ó, e os crentes não leem isso. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Por isso, amado, está aí o povo de Deus destruído, por falta do conhecimento. Aí continua o versículo 5. Seria este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como o junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Versículo 6. Porventura não é este o jejum que escolhi? Aleluia! Amados, nós praticamos este jejum. Nós vivemos este jejum. Pastor, mas é a graça. Mas nós fazemos este jejum aqui, que eu vou ler agora. Ó, o que Deus chama de jejum e que Ele aceita como jejum. Presta atenção. Ai, que coisa linda. Não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade. Desfaças as ataduras da servidão. Deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. Aleluia! Amados, só a graça faz isso, só a verdade de Jesus faz isso. E isso Deus se agrada, isso Deus aprova. Por isso nós temos aqui toda a aprovação de Deus. Versículo 7. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto? E que recolhas em casa os pobres e desabrigados? E, se vires o nu, o cubras? E não te escondas do teu semelhante? Está aí. Fazer o bem em nome do Senhor Jesus Cristo. Em Lucas 18, 9 a 14 diz: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos. Está aí os crentes confiando em si mesmo no próprio jejum. Não, porque eu estou buscando. Porque eu estou buscando. Porque eu estou buscando. Já ouviu isso? Porque eu estou buscando. Não, eu estou buscando. Estou consagrando. Não, essa semana eu estou em consagração. Desculpa aqui a expressão. Passa um rabo de saia. Essa semana eu estou em consagração. Que consagração, irmão? Que consagração que você está? Você já adulterou. Jesus diz que se com os olhos cobiçar, já adulterou. Não precisa consumar o ato. Se olhar e desejar, já adulterou. Jesus disse isso. E aí estão os crentes. Eu estou em consagração. Estou em consagração. Está em consagração do quê? De Coca-Cola? Está em consagração do quê? De sorvete? Não, porque eu estou fazendo jejum de Coca-Cola. E está tomando Fanta. Estou fazendo consagração. Não, mano, tô no jejum. Estou no jejum, mano. Não, porque é difícil eu ficar sem tomar Coca-Cola. E vai tomar Fanta, né? Amados, olha lá. Aleluia. Aleluia. É coisa tremenda, mas é coisa tremenda. E o povo de Deus não entende. O povo de Deus não ainda, sabe, tá com as escamas. Propôs também esperar que alguns confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, presta atenção nisso, igreja, orava de si para si mesmo. Ou seja, a oração dele não era para Deus, era para ele mesmo. Ele se gabava. Porque eu jejuo, porque eu busco a minha santificação, porque eu busco, tá entendendo? Eu busco, eu sou, eu faço, eu sou mais que você.
Então a oração dele era dele para ele mesmo. Desta forma, presta atenção. Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais. Roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Estava ali perto dele. Jejuo 2 vezes por semana. E dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa. Aleluia. E não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amados, o se humilhar diante de Deus é reconhecer a obra de Cristo em nossa vida. O se humilhar é receber a graça de Deus e viver por ela, e não pelos próprios esforços, pelos próprios sacrifícios, não pela força do próprio braço. Isso é se humilhar. Então seremos exaltados pela graça de Deus na nossa vida. 1 de Pedro 5,6 diz: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Amados, a soberba precede a ruína. E aquele que reconhece a graça de Deus, ele é tido diante de Deus como humilde, porque ele reconhece que ele é totalmente dependente do favor de Deus para ser salvo, e que ele por si mesmo não pode fazer nada, e ele por si mesmo não tem força nenhuma para isso, não tem poder nenhum para isso. Então, quando Deus vê no coração do homem este reconhecimento, amado, Deus exalta esta vida. Deus põe num pedestal, sim, pela humildade de reconhecer que só Deus salva, que só Deus pode salvar e nada mais. Aleluia. Lucas 5, 33 a 39. Disseram-lhe eles: os discípulos de João e bem assim os dos fariseus frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus já não estava mais cobrando este ponto da lei dos seus discípulos, da questão do jejum. Então, o que aconteceu? Os discípulos de João Batista e os fariseus foram até Jesus questioná-lo. Falaram: viu, nós estamos cumprindo o ponto da lei aqui do jejum, e os teus comem e bebem, ou seja, não estão fazendo jejum, não estão cumprindo. Jesus, porém, lhes disse: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está com eles o noivo? Aleluia. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. A igreja atual, ela pegou esse versículo aqui, amados, e intitulou que Jesus foi tirado e não voltou mais. Como assim, pastor? Dias virão, contudo, que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Então a igreja aí fora está jejuando até hoje? Está jejuando. Por quê? Porque dias virão, contudo, que será tirado o noivo. Então, para essas igrejas, o noivo foi tirado e está tirado. Nós temos o noivo. Nós temos o noivo. Então, se nós temos o noivo, nós não podemos jejuar. Jesus continua. Versículo 36. Também lhes disse uma parábola: ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha. A graça não pode se misturar com a lei. Ninguém tira um pedaço de veste nova. A veste nova é a graça.
e o põe em veste velha, que é a lei. Lei com graça não é graça, é desgraça. Pois rasgará a nova. Não adianta, amado, se não jogar a lei no lixo, a graça não vai prevalecer. Sempre vai ter um pouquinho de fermento. Sempre vai ter lá um batismo, um jejum, vai ter lá um ritual, uma campanhazinha, vai ter alguma coisinha para tirar, para anular a graça de Deus. Então Jesus já disse, olha, o pedaço de veste nova não pode pôr em veste velha, porque se pôr, rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. Amados, para nós que recebemos a graça, eu digo para você, como é que nós vamos para uma igreja de lei? Imagina só um pouquinho isso agora. Você que já recebeu a graça, que vive a graça aqui, que entendeu a graça, que sabe a respeito da graça, como é que nós vamos ir para uma igreja legalista, sentar e ouvir o sermão? Amado, não tem como. Eu nem vou, porque se eu for eu levanto e saio. Não dá. Não tem como. Jesus está dizendo, olha, o remendo da nova não se ajustará à velha. A graça não encaixa na lei. Então está aí fora as igrejas falando de graça, mas com a veste velha, que é a lei. Estão entendendo isso? Amém? Versículo 37. E ninguém põe vinho novo é a graça, em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, estornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. Então, amados, nós somos os odres novos e recebemos vinho novo. Aleluia! Glória a Deus! E olha o que Jesus termina aqui no versículo 39. Olha o que ele diz. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. Amados, uma pessoa que está enraizada na lei, ela não abre mão dos pensamentos dela. Porque ela diz, não, porque a lei é excelente, não, porque é assim que tem que ser. Tem que batizar porque Jesus batizou. Tem que jejuar porque Jesus jejuou. Tem que brigar com o diabo, tem que expulsar o diabo, tem que fazer entrevista com o diabo, porque Jesus também fez isso. A pessoa que, tendo bebido o vinho velho, e ninguém tendo bebido o vinho velho prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. Então, tá aí as igrejas, todas elas, ainda provando aquilo que se é lei, vivendo aquilo que se é lei, e Jesus diz, é isso mesmo, é assim que eles vão continuar. Infelizmente a maioria vai continuar. Mas nós não estamos preocupados com quantidade. Nós estamos preocupados em viver aquilo que Jesus nos dá, que é o vinho novo. Amém? Glória a Deus por isso. Se Cristo está em nós, qual o motivo de tristeza? Os religiosos, eles não vão querer mudar nunca. Eles preferem o vinho velho. Mas nós sabemos que Deus não se agrada de religião. Deus se agrada de obedecer a sua palavra. Porque diz em 1 Samuel 15, 22, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Deus quer obediência, igreja. E obediência é o quê? É viver por fé. Gálatas 5,16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Quem anda no Espírito não precisa jejuar para disciplinar a sua carne.
Entenda isso. Quem anda no Espírito não precisa jejuar para disciplinar sua carne. Gálatas 5, 17, 18. Porque a carne milita contra o Espírito. O Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Aleluia. Então olha, quem vive a graça de Deus é guiado pelo Espírito Santo. Quem vive o legalismo, quem vive por lei, é guiado por homens e não por Deus. Isaías 61:4, nós estamos na reta final, diz: edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Zacarias 8, 20 a 23. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar ao Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Virão muitos povos e poderosas nações, virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla da veste de um judeu e lhe dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Este judeu era Jesus. Isso se cumpriu. Amém? Muitos seguiram o Senhor. E Ele está em você. Então muitos, amados, muitos vão se achegar a você e vão dizer: nós iremos contigo, porque temos ouvido que Deus é contigo. Muitos vão se achegar, mas essa palavra vai se cumprir. Essa palavra vai se cumprir. Muitos povos e habitantes de muitas cidades virão, porque vão ver o Deus da Bíblia na tua vida. Salmo 30, versículo 4 e 5. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome, porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 118, 13, 14 e 17. Empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me amparou. Aleluia. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Amados, a palavra diz que o salmista, ele escreve: empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me amparou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Amados, na minha vida, quantas vezes eu fui empurrado violentamente para cair? Quantas vezes o inimigo tentou acabar com a minha vida? Quantas vezes o inimigo, amados, usou de pessoas, usou de situações para me fazer cair, mas o Senhor me amparou. O Senhor é a minha força, é o meu cântico, porque Ele me salvou, e por isso eu estou aqui nesta noite. E eu digo que eu não morrerei, antes eu viverei para contar as obras do Senhor. Assim também na sua vida. Você tem que enxergar isso. Você tem que ver isso nesta noite e sair daqui contando as obras do Senhor.
Você tem que sair daqui proclamando o ano aceitável do Senhor. Entender que muitas foram as tentativas do inimigo contra a tua vida. Muitas foram as investidas do diabo para te fazer cair e não mais levantar. Mas o Senhor te amparou, o Senhor te sustentou, o Senhor te guardou, o Senhor te poupou, e por isso você está aqui nesta noite. Porque o Senhor é contigo, o Senhor te ungiu para pregoar as boas novas, para levar liberdade aos cativos, para curar os quebrantados de coração. E este é o ano, igreja. Este é o ano aceitável do Senhor. 2019 é o ano das proclamações, das manifestações da soberania de Deus. Este é o ano em que nós veremos o poder sobrenatural de Deus acontecendo em nosso meio, onde nós vamos ver Deus agindo com o seu braço estendido, com grandes demonstrações do seu poder, dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa vida financeira, na nossa vida familiar. Nós veremos o agir e o poder de Deus a nosso favor. Que assim se cumpra, que assim seja, porque assim disse o Senhor nesta noite. Amém e amém, igreja. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu creio, Senhor, no poder da tua palavra. Fique de pé no teu lugar. Eu quero orar junto com você. Você pode crer? Você pode crer? Pois então agora confie. Porque tudo é possível que crê. E nós sabemos que se nós podemos crer, nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Se nós podemos crer, por quê? Porque não são todos que podem crer. E se nós estamos aqui é porque nós podemos crer. Porque nós temos a capacidade de crer. E agora, nós temos que elevar isso à confiança total em Deus. Temos que colocar a confiança total no Senhor, naquilo que está fora do nosso alcance, aquilo que está no impossível. Deus torna possível e chama de milagre. E nós veremos acontecer, em nome de Jesus, os milagres da nossa vida. Grandes serão as manifestações de Deus a nosso favor. Jesus, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, é com alegria, Jesus, é com alegria, é em paz que nós encerramos neste momento, este culto, Senhor, declarando a nossa alegria a Ti, por conhecer, por entender, por receber e por participar, ó Deus, destes mistérios tão maravilhosos que o Senhor nos revela a cada culto. Deus, obrigado por nos escolher. Obrigado, Senhor, por nos chamar para tão gloriosa missão nesta terra, Jesus. Obrigado, Senhor, por nos dar o poder, a capacidade, a unção para levar as Tuas boas novas aos quebrantados de coração, a levar a cura àqueles que precisam, Senhor, aqueles que se encontram enfermos, abatidos, entristecidos, com a alma, Senhor, com a alma angustiada. Senhor, nós queremos ir e levar estas boas novas. Nós queremos proclamar a libertação e ver em liberdade aqueles que estavam algemados, aqueles que estavam cegos. Nós queremos poder contemplar a vida de cada um deles, enxergando a Tua verdade, Senhor, enxergando o caminho perfeito. Nós queremos poder, Jesus, em Teu nome, dar visão ao cego, dar
pés e pernas ao paralítico, Senhor. Nós queremos, ó Deus, que eles andem no caminho reto. Nós queremos que eles vivam este caminho perfeito, que é o caminho da fé, que é o caminho, Senhor, que nos leva para mais perto de Ti. É o caminho que nos faz conhecer o Teu nome. É o único e verdadeiro caminho. Deus amado e bendito, eu proclamo, Senhor, e declaro que muitos povos virão. Eu declaro, Senhor, em Teu nome, que muitos que o Senhor já ordenou estarem neste caminho, Senhor, estarem andando conosco, na visão do Todo-Poderoso, proclamando as manifestações da soberania de Deus. Todos eles virão, Senhor. Todos eles estarão no cumprimento do seu chamado, felizes, em paz, com o fruto do Espírito Santo em suas vidas, manifestando a Tua glória e o Teu poder, Senhor. Muitos irão de uma cidade a outra e vão dizer: vamos depressa, porque encontramos a verdade. Vamos depressa, porque encontramos o Senhor. Virão muitos povos e nações poderosas para receber esta graça de graça. Senhor, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado pela restauração em nossa vida, pela restituição. Obrigado, Deus, pelos Teus milagres diários na nossa vida. Nós recebemos uma noite de descanso, em paz, perfeita, com o sono dos justos e as manifestações da Tua glória em nossa vida, onde teremos uma sexta-feira gloriosa, uma sexta-feira poderosa, uma sexta-feira preparada pelas Tuas mãos, onde nós veremos, Senhor, as manifestações sobrenaturais da Tua graça em nossa vida. Assim, ó Deus, nós cremos, assim nós oramos e já recebemos em nome de Jesus. E todos que recebem digam amém, amém e amém.